Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Teto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, que é o último dessa temporada, a gente vai fazer um apanhado dos principais desafios do clima em 2025, que caminha para ser o segundo ano mais quente da história. E elegeu aí duas figuras que representam esse atraso, o senador Davi Alcolumbre e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente vai falar sobre o papel dessas duas figuras aí nesse ano historicamente quente, agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Começando aqui então este primeiro bloco e finalmente estamos de volta com a formação clássica do Bom Dia Fim do Mundo, a mesa aqui presencial, todo mundo. Mas esse episódio é especial não só por isso, esse é o último episódio dessa temporada e a gente resolveu fazer um programa que retoma, faz um apanhado de todos os desafios, né, que a gente viveu no clima em 2025. Esse ano que caminha aí, segundo o Observatório Europeu Copérnicos, para empatar com 2023 como o segundo ano mais quente da história. Para fazer esse resumo, a gente pensou numa espécie de condecoração reversa, né? Trazendo os destaques do retrocesso, vamos dizer assim. São aquelas pessoas que, com as suas ações, ajudaram a passar um pouco mais a boiada do fim do mundo. E a gente está chamando essa condecoração, esse prêmio, né, de troféu Lesmas na Calçada. Quem acompanha aí as redes da Pública e o Bom Dia Fim do Mundo já sabe do que se trata. Mas para quem não conhece, esse nome Lesmas na Calçada retoma uma fala clássica, aí, uma fala icônica do Ailton Krenak durante o aniversário da Pública em 2024, numa mesa que foi inclusive conduzida pela Giovanna Girardi, em que ele disse, né, alertando sobre as mudanças, sobre a atuação que o homem vem causando no clima do planeta, abre aspas, daqui a uns 20, 30 anos, as pessoas vão derreter feito lesmas na calçada. O calor vai estar tão chapante que um cara vai sair de casa e vai derreter na calçada, fecha aspas. Essa fala foi tão impactante que viralizou, se espalhou por aí, a gente acha que sempre vale a menção. E quem são as duas figuras destacadas que a gente escolheu como algumas das que estão levando aí o planeta para essa realidade insuportável? Nesse programa, que a gente retoma um pouco então de 2025, a gente vai comentar as ações de duas pessoas. O primeiro é o senador Davi Alcolumbre. E é claro, a segunda, obviamente, é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas vamos começar pela casa, né? Marina, bom dia. Bom dia, Teto. Bom dia, gente. O que torna o Alcolumbre aí um dos nomes cruciais desse ano historicamente quente? Olha, tem mais de uma razão. Então vamos começar pela mais recente. Tá. O presidente do Senado, que está no embate com o governo e agora também com o STF, ele colocou na pauta do Senado uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que estabelece um marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Aí você vai pensar, mas isso já não tinha sido aprovado? Não, o que foi aprovado e está em vigor, né, porque foi aprovado, é o projeto de lei, o PL do marco temporal, que, aliás, já está dificultando bastante a demarcação das terras indígenas. Só para lembrar, o STF tinha declarado o marco temporal inconstitucional, o Congresso ainda assim aprovou o PL, o Lula vetou, o Congresso derrubou os votos e o PL virou lei. Só que, nesse momento, né, as organizações indígenas e de direitos humanos entraram com ações no STF, né, declarando que era inconstitucional, até porque o próprio STF tinha dito que era, enquanto que a direita, preocupada com isso, também entrou para garantir que a lei se mantivesse. E tá assim, nesse embate, o STF ainda não julgou essas ações, quer dizer, no momento que a gente está gravando, tá marcado para começar na quarta-feira, dia 10 de dezembro, mas em vez de esperar isso, que fez o nosso amigo Davi Alcolumbre, apresentou uma PEC, não um PL, que é uma proposta de emenda à Constituição, que tem um peso bem maior, porque ela já entra emendando a Constituição, então é bem mais difícil reverter, né? Ou seja, partiu para a guerra com a STF. O que detonou esse embate foi a decisão recente do ministro Gilmar Mendes, né, que, aliás, também deve ir a plenário nos próximos dias, ainda tem muito serviço aí nesse fim de ano, de que só a Procuradoria-Geral da República poderia denunciar o ministro do STF por crime de responsabilidade, né?
E o que isso significa? Antigamente, né, pela legislação anterior, que estava em vigor até agora, qualquer pessoa podia denunciar um ministro por crime de responsabilidade, e esse processo é feito no Senado e pode terminar com impeachment, né? O impeachment vem por um pedido de uma denúncia de crime de responsabilidade. Então, o ministro Gilmar Mendes, é claro que ele sabe por que ele está fazendo isso, acho que todos nós podemos imaginar, né? Que ele tomou essa decisão porque está na pauta de campanha de vários políticos de direita, de extrema-direita, principalmente depois da prisão do Bolsonaro, essa história de vamos pedir o impeachment dos ministros do STF, em especial do Alexandre Moraes, né? Agora, ele realmente mudou uma regra, né? Tirou da população esse direito de denunciar e tirou o poder do Senado, e por isso que o Alcolumbre está fazendo esse papel do o indignado, né? Tem um outro lado nisso, que conforme ele cria problemas com o STF, ele agrada a direita, né, do Senado, e ele estava meio queimado com a direita porque ele está sempre mais próximo do governo, né, do governo Lula. Só que agora ele também rompeu com o governo, por causa da indicação do Jorge Messias para ser o novo ministro do STF, não do candidato que ele queria, né, que era o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Quer dizer, essa briga é ruim para o governo, mas ela também não é boa para o senador Alcolumbre, porque o governo, depois disso, começou a vazar que o Alcolumbre estava querendo cargos, estava querendo liberação de recursos para fazer o Messias passar na sabatina do Senado, né? Quer dizer, ele ficou furioso, lançou aquela nota dizendo que ele não era fisiológico, e a situação dele ainda piorou mais por um detalhe assim um tanto bizarro. A Polícia Federal, que vem conduzindo essa investigação contra o PCC e a máfia de combustíveis em São Paulo, descobriu que o senador Alcolumbre, presidente do Senado, ganhou de presente do Beto Louco, que é o traficante do PCC, que cuida da área de combustíveis, digamos assim, o gestor da área de combustíveis do PCC, ele deu pro Alcolumbre essas canetas emagrecedoras. Não vou falar a marca para não fazer propaganda. Mas ficou uma coisa muito esquisita, né, pro Alcolumbre. E ainda bem, né, ele não tem muito problema eleitoral agora, porque o mandato dele vai até 2030, né? O senador tem aqueles que tem mandato de 8 anos, então renova só uma parte do Senado. Mas não ficou nada bonito, né? E essa ruptura com o governo também acabou dando uma certa liberdade para o Alcolumbre, né? Porque daí ele não precisa mais ser leal a nada. E isso trouxe outra maldade ambiental, além do marco temporal, que eu vou pedir aqui para a Giovana, né, Giovana, contar para nós direitinho essa história. Bom dia. Bom dia, Marina. Terto, tudo bem? Olá, pessoal, tudo jóia? Verdade. Acho que outra vítima aí acabou sendo o processo do licenciamento ambiental do país, né? A gente falou aqui no programa várias vezes ao longo desse ano, e eu acho que agora a gente chegou no capítulo final, infelizmente, um capítulo final ruim para o meio ambiente, e tem o Alcolumbre como peça central nesse desmonte. Agora, finzinho de novembro, alguns dias depois da COP30 acabar, em Belém, né, o Congresso derrubou a maior parte dos vetos, dos 63 vetos que o presidente Lula tinha feito, né, no que ficou chamado aí de PL da devastação, né, justamente porque ele mutila o processo de licenciamento ambiental do país. E, bom, quem coloca os vetos para serem votados é o presidente do Senado, portanto, Alcolumbre, que fez isso meio nesse acesso de birra dele aí contra o Lula, por causa da indicação do Messias, como você mencionou, né, Marina? Mas, assim, a verdade é que tem a digital do Alcolumbre, eu acho que em toda a aprovação desse licenciamento, né, desse PL do licenciamento. Acho que vale sempre a gente lembrar rapidinho que a primeira versão, né, de um PL que institui a Lei Geral do Licenciamento no Brasil tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados em 2021, um projeto muito ruim, e ele era ruim, era governo Bolsonaro ainda, e ele parou no Senado. Né, foi aprovado na Câmara, quando chegou no Senado, não andou. E você ficou ali nesse banho-maria por muito tempo. Ele só volta à cena, só volta a ser discutido justamente quando o Alcolumbre assume a presidência do Senado neste ano, ou seja, foi possível segurar por 4 anos, o Alcolumbre entrou, colocou a roda para girar, muito rapidamente aprovou o texto no Senado, já piorado em relação ao que tinha saído da Câmara em 21,
Aí volta para a Câmara, rapidamente é aprovado de novo, e aí o que restou para o Lula foi vetar. Né? E aí ele foi lá e fez esses 63 vetos. Houve um esforço considerável do governo em tentar tirar os itens mais danosos, né? Não derrubar a lei inteira, justamente para não acabar de detonar as relações com o Congresso. Então, ele só vetou alguns pontos, mas eram pontos críticos, como, por exemplo, né, acho que os nossos ouvintes vão se lembrar que aquela história da LAC, a licença por adesão e compromisso, né, que o pessoal chama de uma espécie de autolicenciamento, que já existe no Brasil para pequenos empreendimentos, a lei vai lá e amplia para médios empreendimentos, inclusive com médio potencial poluidor. O governo tinha vetado que fosse para médio, esse veto foi derrubado. E outras questões aí que, enfim, foram vetos muito específicos que, em suma, correm o risco, por exemplo, de aumentar o desmatamento no país, que podem, na verdade, colocar, deixar o país mais sujeito inclusive, acidentes, né, Marina? Porque esse é o problema. Quando você faz um licenciamento muito sem controle, tudo pode acontecer, né? E eu acho até que é interessante, assim, que quando esses vetos foram derrubados, acho que vale até um puxão de orelha aí nos nossos colegas da imprensa, porque muita gente fica falando assim, derrota para o governo, né? Em outros momentos, sim, quando o PL foi avançando, a derrota da Marina Silva, né? Que claramente é uma ministra contra aí esse PL. Mas, gente, na boa, né? Não é derrota para o governo, é derrota para os brasileiros, sim, e, em última instância, derrota para a humanidade, né? Porque fragilizar a proteção ambiental nunca resulta em boa coisa, né? Tava ali Mariana e Brumadinho que os digam, né? E aí eu quero só registrar com louvor que o ombudsman da Folha, Alexandra Moraes, falou a mesma coisa. Gente, é uma derrota pro povo, né? Mas enfim, voltando às maldades de Alcolumbre. Então ele vai lá, libera isso. E tem uma outra questão perniciosa aqui, porque quando o PL, ainda lá em maio, tinha sido aprovado no Senado, o Alcolumbre meteu, de última hora, uma emenda que criava a tal da licença ambiental especial, lembram? Que é um processo de licenciamento expresso para obras que sejam consideradas estratégicas pelo governo, problemático, mas na hora, e todo mundo entendeu isso como uma coisa assim, que era para acelerar, por exemplo, o tal do licenciamento da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que é no litoral do Amapá, justamente o estado do Alcolumbre. Quando o Lula veta os 63 itens, ele deixou a lei. Ele falou, não, tudo bem, vamos passar isso aqui. Só que aí o que ele fez? Ele deu um presente para o Alcolumbre, porque ele transformou a lei numa medida provisória que entraria em vigor imediatamente. Então o Lula estava falando assim, não, beleza, essa lei aqui, ela é meio problemática, a gente deu um tapinha aqui para que ela não ficasse tão problemática, mas passou como medida provisória. Medida provisória no Brasil, para virar lei, precisa também ser aprovada pelo Congresso. E aí, quando o Congresso vai mexer... É um novelo, né, gente? Quando o Congresso vai mexer nessa medida provisória, ainda colocou mais umas maldadezinhas no texto, que, por exemplo... tem um trechinho ali que feito sob medida para considerar o asfaltamento daquela BR-319, a polêmica que liga Manaus a Porto Velho, como obra estratégica e aí passar sem precisar de um licenciamento muito rigoroso. Então, assim... Claro que a gente não pode dizer que o Alcolumbre fez tudo isso sozinho, porque, por exemplo, essas coisas extras, né, na MP da LAI vieram do relator, que é o deputado Zé Vitor, do PL de Minas, mas o Alcolumbre podia ter segurado para começo de conversa a votação dos vetos. E ele não fez isso. Então, traição ao Lula e ao país, né? Pois é, né? Fica complicado porque o Alcolumbre sempre foi um contraponto importante para o governo, né? Porque já tem no Congresso, porque na Câmara dos Deputados não tem conversa, né? Sim. Não adiantou apoiar em nada o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, que o governo só se ferra ali, né? E agora, não sei como vai ficar. É até possível que eles reatem. A gente viu que teve uma trégua na semana passada, quando o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, foi inaugurar um equipamento de saúde em Macapá. E aí o Alcolumbre estava lá, e o Alcolumbre agradeceu ao Lula, né? Deu aquela suavizada. Mas aí tem os interesses políticos do senador no estado dele.
Porque se ele não agradasse o Lula, ia aparecer, por exemplo, que ele não teve nada a ver com a instalação daquele equipamento de saúde, e favorece quem? O prefeito de Macapá, que estava lá batendo palmas, e que é o mais cotado para ser o governador do estado. Ele está bem acima nas pesquisas do candidato do Alcolumbre, que é o Clécio Luiz. Então, eu acho que foi mais por isso que ele deu essa afagada no Lula do que por ele estar realmente convencido de que ele deve voltar para o governo, né? Mas o fato é que, assim como ele faturou nesse evento, e ele pretende faturar muito mais adiante com a liberação da exploração de petróleo, né, da Foz do Amazonas, que, como disse a Giovana, fica a pouco mais de 100 quilômetros de Macapá. E, nesse caso, o que aconteceu é que ele se uniu a Lula, né? Ficou como se fosse um presente do Lula para ele, e ele, de fato, agradeceu, até porque ele quis ficar meio pai do projeto, mas o fato é que o Lula queria fazer isso a ponto de arcar com o prejuízo político de anunciar essa perfuração desse primeiro poço ali na Foz, né? Às vésperas da COP, vocês lembram? Foi um escândalo, né, Giovana? Exato. Realmente, 20 dias antes da COP começar, né? Mas eu acho que tem uma coisa engraçada do Brasil, que é, como dizia a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, a política brasileira nada é muito preto no branco e a gente tem bem 50 tons de verde. Não de cinza, mas de verde. O ambientalismo no Brasil, na política brasileira, é meio, né, cheio de nuances. Por quê? Porque ao mesmo tempo que temos Lula, obviamente, pró-petróleo, e nesse jogo de forças aí com o Alcolumbre ao longo desse ano, o Lula, na COP, vestiu o figurino dele de líder climático. Sim, né? sim. E ele fez uma coisa muito interessante, que é fazer uma pressão muito grande durante a COP, por todos os meios que ele tinha para isso, seja durante os pronunciamentos dele nas plenárias, seja em reuniões bilaterais com outros presidentes. O Lula voltou para a COP, né, no meio da COP ali, quando nem era de se imaginar que ele voltaria. Para quê? Para que a COP talvez entregasse o chamado mapa do caminho para sairmos dos combustíveis fósseis. O Lula fala, né? Fazer um roteiro para que a gente consiga abandonar a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Era uma coisa que, né, vocês vão lembrar, não, a gente falou aqui, né, nos nossos episódios de COP, isso não estava na agenda da COP, mas o Lula fez pressão para isso. Na verdade, ao longo do ano todo, a ministra Marina Silva tinha trabalhado muito para que a COP trouxesse algum tipo de diretriz nesse sentido. Bom, no final das contas, eu acho que isso não rolou. Aliás, acho não, né? Isso não foi um resultado formal da COP, mas isso acabou fortalecendo muito o debate político. Né? Então, hoje você tem muita gente, muitos países falando mais nessa necessidade de se fazer um mapa do caminho. Inclusive, o próprio presidente da COP30, o André Corrêa do Lago, falou que ao longo do ano que vem ele quer promover debates, estudos, para ver se alavanca isso. Mas aí qual que é a nossa surpresa? E por isso que eu acho que é interessante essa coisa dos tons de verde. Porque agora, nessa segunda-feira, o presidente Lula publicou um despacho no Diário Oficial da União, encomendando que os ministérios de Minas e Energia, da Fazenda, do Meio Ambiente e da Casa Civil elaborem, num prazo de 60 dias, até bastante curto, uma proposta para o nosso mapa do caminho, para o mapa do caminho brasileiro. Né? Ele fala para que eles façam diretrizes para a elaboração do mapa do caminho para uma transição energética justa e planejada, com vistas à redução gradativa da dependência de combustíveis fósseis no país. E ele também encomenda ali que eles proponham mecanismos de financiamento para que aconteça essa transição energética e, inclusive, prevê a criação de um fundo para a transição energética a ser custeado com recursos justamente da exploração de petróleo e gás. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que, de todo modo, isso aqui é um pontapé inicial para que esse mapa do caminho seja desenhado aqui no Brasil. Mas vamos ver, né? Acho que a gente precisa ver se isso vai ser um plano mesmo ou algo sem muita consequência. É isso aí. Gostamos desse Lula, né? Mas fique de olho aí que ano que vem o troféu Lesma na calçada estará de olho. Só que esse ano a categoria nacional não teve como. É o Davi Alcolumbre mesmo. No segundo bloco, a gente vai falar do Mundial, né? Do troféu da Lesma na calçada mundial. Mas agora a gente vai para o quadro Trombeta na Semana, que vem aí, logo depois da vinheta.
E chegamos em dezembro, e parece que o ano passou mais rápido que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Mas nesse ano acelerado, confuso e caótico, tivemos a oportunidade de testemunhar diversas trombetas que marcarão história. Para quem acha que o ano foi só de crise, como não lembrar da troca de gentilezas que foi a CPI das Bets, com direito à tietagem do senador Cleitinho com a influenciadora depoente Virgínia Fonseca. Diferente de Virgínia, quem foi muito mal recebido foi o Zelensky durante aquela reunião constrangedora com Trump no começo do ano, em que ele só faltou ser escorraçado sem nem receber um copo d'água. É o que se espera de uma reunião com a trombeta humana Donald Trump, que quase mudou o nome desse quadro para Trompeta da Semana. Mas se Zelensky caiu numa armadilha, temos que relembrar de Carla Zambelli, que caiu na armadilha de ser Carla Zambelli, e com sua mente genial forneceu todas as pistas, inclusive nas redes sociais, para que fosse capturada durante sua fuga na Itália para evitar a prisão. E por falar em prisão, todo o arco do julgamento, condenação e prisão de Jair Bolsonaro superou o Vale Tudo e foi a grande novela brasileira deste ano. Protestos bizarros, parlamentares se auto-amordaçando, tatuagem da lei Magnistic, greve de fome fajuta, Malafaia dando esporro nos filhos do Bolsonaro, tentativa de fuga com solda na tornozeleira, entre outros momentos inesquecíveis. No saldo final, Jair Bolsonaro está preso. Eduardo Bolsonaro pede ou ordena solta o Bolsonaro em um papel que ele coloca no Muro das Lamentações. Michele Bolsonaro tira fotos muito sorridente com um Bolsonaro de papelão, provavelmente muito mais higiênico e agradável que seu verdadeiro marido, e Flávio Bolsonaro anuncia uma candidatura apoiada rigorosamente por ninguém. E Carlos Bolsonaro se encanta com o ator que vai viver o seu pai nos cinemas, um filme forte candidato à Framboesa de Ouro da década. Com muito menos glamour que a Framboesa de Ouro, este quadro, em sua última edição, dedica sua trombeta final ao ano de 2025. 2026 promete dobrar a meta, e vai. Mas teremos novas trombetas, sempre um sinal do fim dos tempos, e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Começando então o segundo bloco, e como sempre fica o convite para você seguir e assinar o Bom Dia Fim do Mundo onde você estiver e ajudar a melhorar o engajamento do podcast nas plataformas. Você pode nos dar 5 estrelas se estiver nos escutando no Spotify ou na Apple e deixar também um comentário bem bacana pra gente no Spotify e no YouTube. Traga mais olhos e ouvidos para estas conversas, seja o nosso profeta do apocalipse. Bom, gente, como a gente falou, né, no final do primeiro bloco, agora do segundo bloco a coisa vai ali para a escala global, né? Você tem uma figura que encara o atraso não só no clima, mas em todas as áreas econômicas, sociais possíveis, sem dúvida nenhuma, é o Donald Trump. Não dá para dizer que a gente foi pego de surpresa, né? Exatamente, a gente até fez um programa numa época aí, falando dos riscos, né, de uma eleição do Trump. E ficou como aquele meme, né? Aquela placa que até virou um meme, na verdade, que nossas expectativas já eram baixas, mas puta merda, né? Giovana, a realidade se impôs, né? Trump nunca escondeu o que ia fazer e ele foi lá e fez, é isso? Pois é, Terto, acho que realmente, assim, ele conseguiu retroceder em muita coisa. Vou me ater aqui um pouco às questões climáticas e ambientais, mas a gente tinha falado, né, logo nesse primeiro episódio que você mencionou, que um temor que as pessoas tinham é que ele ia vir mais organizado do que ele tinha sido no primeiro mandato dele, né? No primeiro mandato ele também tinha falado que ia fazer muita coisa, mas ele não tinha conseguido tanto. E agora ele voltou mais organizado. Então, assim, muito rapidamente ele iniciou um desmonte ambiental digno do nosso amigo Ricardo, vamos passar a boiada Salles, assim. Ele passou a boiada legal lá, desmontando regulações contra poluentes e contra programas de incentivo à energia limpa, né, que era uma bandeira do ex-presidente Joe Biden. E o Trump, ele tem realmente uma tara contra a energia eólica, né, porque ele odeia vento, né, ele fala o tempo todo, assim, que é um golpe, que não sei o que lá. Bagunça o topetinho dele. Deve ser isso. E já de cara, ele cancelou vários projetos de eólica que tinha no país, eólica offshore, enfim.
E ao mesmo tempo em que ele foi abrindo novos caminhos para que os combustíveis fósseis pudessem crescer nos Estados Unidos, né? Principalmente gás e petróleo, que logo no discurso quando ele tomou posse, ele fala, né? Ele chamou petróleo de o ouro líquido sobre os nossos pés. Teve de tudo nesse ano. Ele reduziu proteção de área natural para facilitar, por exemplo, o licenciamento de oleoduto ou de outras instalações de petróleo. Ele foi tirando dos sites oficiais tudo quanto é referência científica para as mudanças climáticas, e ao mesmo tempo que ele tirava o que é consenso, ele promoveu estudos, bem entre aspas, super negacionistas que falam que a mudança do clima não é um problema. E agora, no comecinho de dezembro, ele deu um golpe que muita gente está considerando bem duro nessa política do Biden, que buscava desincentivar carros a gasolina. Porque o setor de transporte nos Estados Unidos é a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa. Então, é importante você ter políticas que ataquem justamente esse setor para você reduzir essas emissões, né? Então, o Biden, por um lado, ele oferecia incentivos para que as pessoas comprassem mais carro elétrico, e por outro lado, ele pediu para que as montadoras, né, os fabricantes de veículos normais, veículo a combustão, que eles cumprissem padrões de eficiência muito altos, ou seja, você tem que conseguir fazer com que você gaste menos combustível para gerar mais energia, ou seja, você emite menos. Só que essas regrinhas, né, esses padrões de eficiência, acabam que eles são mais caros, né, a montadora precisa gastar mais, então para a montadora às vezes é mais negócio fazer carro elétrico do que continuar fazendo carro a combustão. Bom, o que o Trump fez foi lá e derrubou essas regulações de eficiência. As montadoras não precisam mais comprovar isso. Ele fala que esse programa do Biden era um grande green scam, né, uma fraude verde. E aí ele foi lá e conseguiu fazer isso. Agora, assim, por exemplo, por enquanto, eu estava até lendo uma matéria do New York Times bem recente, agora do comecinho de dezembro, falando que enquanto ele está conseguindo derrubar essas coisas do ponto de vista dos carros, das regulações, aquele boom que ele esperava ver na indústria de combustíveis fósseis parece que ainda não aconteceu muito. Não? Por incrível que pareça. Assim, aquela ideia, né, do drill, baby, drill, ainda não está vingando. Por quê? Porque o próprio tarifaço dele, como ele aumentou muito as tarifas sobre aço, e você precisa de aço para abrir novos poços de petróleo. Então, assim, você não está conseguindo abrir muito poço de petróleo porque tá caro. De todo modo, assim, a produção cresceu um pouco nos Estados Unidos de petróleo, mas dizem que é muito mais por conta de eficiências no processo do que necessariamente é por causa disso. De todo modo, eu acho que a gente não devia cantar vitória ainda, porque o Trump já deu incentivos fiscais da ordem de 6 bilhões de dólares para as maiores empresas de petróleo dos Estados Unidos. E ele foi revogando essas regulações ambientais que traziam custos para essas empresas. Então, para elas, está mais negócio operar. Ele liberou, por exemplo, perfuração de petróleo em áreas super sensíveis do Alasca. Então, assim, isso tudo está meio encaminhado para acontecer. Eu acho que a gente deve ver mais impactos ainda no ano que vem. Pois é, e como a gente comentou na abertura, né, esse ano, que caminha para ser o segundo ano mais quente da história, a gente teve esse evento que foi o mais importante do ano, né, a Conferência do Clima, a COP30, e uma das coisas que foi mais comentada seria a ausência dos Estados Unidos na conferência. No fim das contas, teve algum impacto isso? Por exemplo, um dos medos que havia é que ele pudesse arrastar com ele outros países. Quando ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que outros países fizessem isso. Muita gente achava que a Argentina, por exemplo, seria uma das primeiras, porque, né, o Milei é super alinhado com o Trump. Não aconteceu. E a COP, de fato, eles não estavam aqui, era até um pouco deprimente ver, porque eles mantiveram a plaquinha escrita Estados Unidos no lugar onde eles deveriam sentar, na plenária. Estava vazio. Mas, de alguma maneira, os países que sobraram resolveram continuar tocando esse barco. E tem gente que acha que se o Trump a administração Trump tivesse vindo para Belém, talvez eles tivessem tumultuado mais o processo do que ajudado. Claro que havia aquele temor de que uma vez que você não tem o maior emissor histórico participando do jogo, né, o mais rico, que põe dinheiro em financiamento climático, se ele não está lá, os outros vão ocupar essa vácuo. Talvez não tenham ocupado o vácuo, mas também não deixaram de jogar. Então, acho que isso é importante. Agora,
Por outro lado, tem alguns especialistas que começaram a apontar que o Trump não está paralisando só a transição energética dentro dos Estados Unidos, mas estaria fazendo pressão para que outros países também continuem queimando mais petróleo e gás. Essa é uma reportagem muito interessante no New York Times em agosto, da Lisa Friedman, que é uma repórter excelente de clima lá. E ela mostrou que o Trump estava usando as tarifas, os tarifaços que ele impôs, também para induzir outros países a continuarem firmes ali nos combustíveis fósseis. Ela até cita uma fala do Trump que ele diz, ele teria dito, né, num evento, que ele estava educando os outros países sobre a realidade das eólicas, que são tudo um grande golpe, segundo ele, que estaria destruindo a economia desses países que estão investindo em eólica e que ele esperava muito que eles voltassem para os combustíveis fósseis e outros tipos de pressão ali, ou querendo que os países comprem gás dos Estados Unidos. Então, assim, ele pode não ter impedido muita coisa aqui na COP, a COP andou, mas, assim, Trump é um cara que joga pesado, né? Então, acho que não sei se a gente devia cantar vitória. Nem fale. Eu tô até bem pessimista, porque para além da questão climática, né? O Trump tá acuando a América Latina. Eu espero que esse multilateralismo que o Brasil sempre defendeu, que apareceu na COP e apareceu em outras ocasiões, ele se reforce, porque a América Latina precisa se unir e ter aliados estratégicos, né? Eu estou falando dessa escalada terrível do Trump contra o continente. Primeiro foram aqueles bombardeios ilegais no Caribe, aliás, ainda acontecendo, né, contra as embarcações venezuelanas, que foram contestados até por uma parte dos republicanos no Congresso, levaram gente para a rua nesse fim de semana passado. Teve manifestação nos Estados Unidos contra esses bombardeios. Daí ele foi e agrediu o presidente colombiano, né? Ele foi entrando em ataques contra a soberania dos países da América do Sul. Inclusive, aqui no nosso caso, a gente teve a história da aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre Moraes, da cassação dos vistos dos ministros do STF e de outras autoridades, né? Agora ele diz que quer que os governos nas Américas cooperem com os Estados Unidos contra o narcoterrorismo e que garantam o acesso dos Estados Unidos a locais estratégicos importantes, ou seja, os lugares que os Estados Unidos acharem importante, né? Ele fala, inclusive, numa atualização da doutrina Monroe, ele cita textualmente, dá consistência a esse projeto dele de aumentar a presença militar, o controle naval na região e de meio que obrigar com que os países façam o que ele quer, né? E até aliados, porque ele andou interferindo na Argentina, justamente usando o Milei, ele está interferindo nas eleições de Honduras. Quer dizer, no fim das contas, o que os especialistas dizem que é o fim dessa cultura do multilateralismo que foi sendo cultivada nos últimos anos para voltar àquela ideia de poder americano hegemônico, né? Dos Estados Unidos mandando no mundo. Então, eu acho que apesar dessas quedas das tarifas, da tal da química entre o Lula e o Trump, as coisas vão se complicar daqui para frente. Até porque, mesmo que ele não ataque diretamente o Brasil é uma potência regional, né? Ele não pode cruzar os braços e ficar vendo se os vizinhos forem atacados, vizinhos sendo atacados pelo Trump, né? Então é isso, eu termino o ano preocupada. Terto, Giovana. Pois é, né? E preocupação é o sentimento padrão aí dos ouvintes no Bom Dia Fim do Mundo, da gente aqui. Aliás, a gente só falou um pouquinho do que o Donald Trump fez esse ano e as más notícias é que é só o primeiro ano dele. Tudo isso e é só o primeiro ano dele. Então, ano que vem a gente vai continuar de olho nisso, mas o Bom Dia Fim do Mundo ainda não acabou. A gente volta logo depois da vinheta. E antes de terminar a temporada, vale como sempre agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que apoiam todo o trabalho que a Pública faz através do programa de Aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como esse aqui, viabilizou mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo e a que vem por aí. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, acesse apoie.apublica.org ou faça um Pix de qualquer valor agora mesmo para contato@apublica.org. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir mais uma vez das minhas colegas do Fim do Mundo, agora fim de temporada de 2025. Giovana, foi um prazer compartilhar com você mais uma temporada aí à mesa do Bom Dia Fim do Mundo. Até 2026. Até 2026, Terto, Marina, pessoal, que seja um ano lindo para todo mundo. Obrigada pela companhia até agora.
E Marina, também foi um prazer. Até ano que vem. Até o ano que vem, eu adorei, já vou ficar com saudade aqui de vocês dois e dos nossos ouvintes. Um bom ano novo para todo mundo, gente. E por mais uma temporada, a gente tentou, de uma maneira acessível, bem-humorada quando possível e sempre responsável, trazer os principais assuntos dos nossos tempos com centralidade nas mudanças climáticas. A gente agradece a todo mundo que elogiou, recomendou, compartilhou o programa aí. E o Bom Dia Fim do Mundo volta em 2026. Fiquem ligados aí nas redes sociais da Agência Pública. Fiquem bem, se hidratem, durmam bem, cuidem da cabeça, do corpo. E até o próximo Bom Dia Fim do Mundo. Sempre trazendo conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. Um abraço e até lá.